Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal O Evangelho do Reino, Entendes Tu o que lês? Se você ainda não é assinante do canal, assine o canal, seja um inscrito nesse canal, acompanhe as nossas publicações. Se você gostar, divulgue nas suas redes sociais, ajude-nos a divulgar esse canal. E a proclamar o Evangelho do Reino. Nós estamos lendo e comentando sobre o livro de Apocalipse, estamos no início do livro ainda, na fase inicial, que é para onde esse livro, para quem esse livro, foi endereçado, e temos visto que esse é um livro escrito para a igreja, representada pelas 7 igrejas da Ásia, e de uma forma profética mostrando como a igreja ela vai, no decorrer do tempo, ela vai passando por mudanças, até chegarmos a 2 igrejas, uma igreja verdadeira e uma igreja falsa. Já vimos a igreja de Esmirna, que é um dos exemplos de uma igreja verdadeira, uma igreja que é a igreja dos mártires, a igreja daqueles que foram perseguidos e mortos pela sua fé, e uma igreja que realmente alcançou muita gente, através do seu testemunho, através da sua fidelidade, e diante da morte, diante da perseguição, o sangue dos mártires acabou sendo a semente da igreja, a semente do reino de Deus, onde muitos, através do testemunho vivo daqueles que deram a vida pela fé em Cristo, produziram, sendo essa um exemplo da igreja verdadeira. E enquanto isso vai acontecendo, gradativamente o Império Romano foi conquistando muitos líderes já contaminados pelo desejo de poder, pelo desejo de governo, que a Bíblia chama isso de nicolaísmo, no próprio livro de Apocalipse, mostra que lá em Éfeso já havia esse nicolaísmo como obra. Depois isso vai se tornar uma doutrina, quando vai surgir a hierarquia de poder, de governo dentro da igreja, e isso já é um precedente que vai aproximar grande parte da igreja ao Império Romano, até que realmente surge uma igreja romana, uma igreja ligada ao Estado, casada com o Estado, e essa igreja, casada com o Estado, ela marca toda uma história, e é de fato a igreja falsa, é aquela apostasia que o apóstolo Paulo falou que iria acontecer, antes da volta do Senhor, antes da vinda do Senhor. E hoje vamos ver um outro testemunho, que é justamente aquela igreja que não se uniu, não quis fazer parte dessa igreja ligada ao Estado, E ela aparece aqui no capítulo 3 de Apocalipse, a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia também é um exemplo de uma igreja verdadeira, de uma igreja fiel. Vamos ler e comentar e entender um pouco sobre essa igreja. Capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. A gente já tem visto que a forma pela qual Jesus se apresenta às igrejas traz
já algo para nós importante com respeito à igreja. A igreja que está sendo endereçada, essas palavras proféticas, né? Então nós temos aqui uma coisa interessante. Jesus se apresenta como aquele que é santo. Santo significa puro, não tem mistura. Aquele realmente que está separado. Essa é uma ideia que vem lá do Velho Testamento. Essa ideia de que o santo é aquele que foi separado, é aquele que é puro, é aquele que não tem mistura. E já mostrando sobre a falsa igreja, que é uma igreja misturada com o mundo. É uma igreja que tem outros propósitos que não é o propósito pelo qual Jesus fundou a sua igreja, né? A mistura a outras intenções, a outras motivações misturadas na igreja falsa. Aquela mesma que aparece como Jezabel, né? Mulher de Acabe, uma referência à mulher de Acabe, né? Que une a religião e o Estado, né? E isso é uma característica importante no livro de Apocalipse. E é um sinal para nós nesses dias. Esse espírito do nicolaísmo, essa obra, depois que virou doutrina, que faz parte da igreja falsa, que é a hierarquia de poder, o desejo de poder, desejo de domínio. Domínio sobre os irmãos, mas um domínio que não para aí. Esse domínio sobre os irmãos, ele evolui e se estende ao domínio sobre a nação, né? Sobre aqueles que nem cristãos são, e esse desejo de poder político, que a gente vê isso na história que aconteceu com a igreja depois do fim da perseguição, quando ela foi seduzida pelo Estado. Isso é uma mistura, mas aqui Jesus se apresenta como aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. Agora, essa chave de Davi é muito importante, porque isso faz menção a uma chave. E aí nós temos que voltar lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 16, onde Jesus menciona uma chave. E é justamente quando Jesus disse que estabeleceria a sua igreja. Presta bem atenção. Mateus 6, verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Respondeu-lhe uns dizem João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. E perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus, presta bem atenção: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jona, pois não foi carne nem sangue quem te revelou, quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. No livro de no livro de Pedro, na epístola de Pedro, as epístolas de Pedro, Pedro se refere à igreja como a casa de Deus e refere-se ao povo de Deus como pedras vivas. Pedras vivas que são usadas na construção da casa de Deus. Ou seja, a igreja de Deus são pessoas. Nunca foi uma instituição. Nunca foi um templo, uma casa feita por mãos humanas. A igreja que Jesus edificaria, aqui revelando aos discípulos em Mateus, seria uma igreja formada por pedras vivas. E o que torna viva essas pedras é essa confissão, essa revelação que o Pai dá pessoalmente a cada pessoa, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Ele é o Cristo, ele é o Salvador. Isso fala de uma verdadeira conversão.
Isso fala de um verdadeiro encontro com Deus. Algo que tem a ver com a vontade de Deus. Algo que inicia-se com Deus. É Deus que nos chama. É Deus que nos revela Cristo. Se uma pessoa não foi chamada por Deus, se uma pessoa não entendeu que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, porque Deus o iluminou, Deus revelou isso para essa pessoa não pode ser uma pedra viva. Isso tem a ver com o que a Bíblia chama de conversão, que Jesus chamava de arrependimento, mudança, transformação. E é algo feito por Deus, não é algo que depende do indivíduo. Totalmente diferente com o que aconteceu com a igreja romana, que depois de Teodósio, que tornou o cristianismo a religião oficial do Estado romano, muitas pessoas perceberam que se elas não se tornassem cristãs, se elas não entrassem para a igreja, elas não viveriam bem dentro do império. Então, a motivação e a entrada das pessoas para a igreja se tornou uma entrada diferente daquela que Jesus havia revelado para os discípulos, que era aquilo que o Pai revela para cada indivíduo, o chamado de Deus para cada indivíduo, revelando a Jesus Cristo no coração de cada indivíduo e levando eles a essa mudança, essa conversão, esse arrependimento, essa metanoia. Então, essa é a característica da igreja, formada por pedras vivas. Por isso Jesus diz aqui, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja será edificada com pessoas que realmente tiveram um encontro verdadeiro, uma conversão real com Jesus Cristo. Algo que nasce em Deus, o que a Bíblia chama de eleição, a escolha de Deus. Deus chama esse indivíduo e revela a esse indivíduo Jesus Cristo. Isso é a igreja. Mas naquele tempo, a partir daquele tempo, do Império Romano, de tudo que aconteceu, ia surgir uma nova igreja. Não uma igreja formada por pedras vivas, mas uma igreja formada por pessoas que aderiram à religião, que se tornaram pessoas religiosas e não convertidas. Isso é muito importante a gente entender isso. Mas essa igreja aqui, a de Filadélfia, ela é uma igreja pura, ela é uma igreja verdadeira. E aqui ele continua. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Isso aqui está falando da pregação do Evangelho. Aquilo que Jesus diz lá em Mateus 28, 19, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esse ir por todo o mundo fazendo discípulos, isso através da pregação do Evangelho. Aquilo que Paulo fala que ele não se envergonhava do Evangelho. Aquilo que Paulo falava, eu prego a Jesus e esse crucificado. A pregação, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus manifesta através da igreja. Só a igreja verdadeira pode anunciar a palavra de Deus. E é essa palavra de Deus que chama os homens e as mulheres e a todos para o arrependimento, para a conversão a Cristo. É dessa chave que Jesus está falando. A chave que abre a porta e que também fecha. Porque se não for através do arrependimento, se não for através da conversão, o evangelho do reino está fechado para as pessoas. Então só tem uma maneira de abrir essa porta.
através da pregação do Evangelho. E só tem um jeito de entrar no reino de Deus, através da conversão, do arrependimento, do nascer de novo. E aqui diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por que as portas do inferno? Porque a igreja foi enviada para justamente tirar as pessoas do inferno, para esvaziar o inferno, encher o céu. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja na terra é adentrar as portas do inferno e resgatar pessoas através da pregação do Evangelho, que é a única forma de levar as pessoas a se converter. E esse é um ponto fundamental para nós entendermos a igreja verdadeira, os fundamentos da igreja verdadeira. É claro que a igreja, ela é na terra o corpo de Cristo. Ela tem a mesma ação na terra que Jesus tinha no tempo dele, né? De resgatar, de ir atrás dos perdidos, dos excluídos, dos pobres, daqueles rejeitados por esse mundo baseado em poder, em riqueza. Ela anuncia o Evangelho e resgata pessoas do inferno. E é por isso que aqui, na carta da Filadélfia, para a igreja de Filadélfia, ele fala que ele tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ou seja, ao levar alguém ao arrependimento, ao levar alguém a se converter, essa é uma porta aberta por Deus que ninguém fecha. Mas quando aquele que não quer entrar por essa porta, ele não entra, porque ele vai ter a porta fechada. A única forma de entrar no reino de Deus é por Cristo Jesus. É através de um encontro verdadeiro que produz mudança, transformação. Não é que produz choro, mas é que produz mudança. Porque hoje em dia existe muito isso, né? Muitas pregações que produzem choro, que tocam as emoções das pessoas. Às vezes até convence no intelecto, mas não traz mudança no coração. Só o verdadeiro evangelho pode mudar o coração. Não apenas tocar a emoção, não apenas convencer a mente, mas mudar o coração. E eu pergunto, você que está me ouvindo, você já teve esse encontro com Jesus Cristo? E Deus já te revelou que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. De modo que você foi transformado, foi mudado, foi batizado com o Espírito Santo, que é o único batismo da igreja verdadeira. O próprio João Batista havia dito, eu vos batizo com água, mas virá aquele depois de mim que vos batizará com o Espírito Santo. Você vai me dizer, não, mas os apóstolos batizavam com água. Sim, a igreja quando começou foi uma igreja fundamentada no meio dos judeus, de muitos que haviam recebido o batismo de João, o último profeta enviado na velha aliança. E eles então vão ser, esse rito vai ser mantido pelos apóstolos, e as pessoas vão ser batizadas, mas você pode acompanhar, se você lê os evangelhos, sabe que o próprio Jesus nunca batizou ninguém com água. E que quando ele enviou os discípulos para fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele estava falando do batismo que só ele pode conceder, que é o batismo do Espírito Santo, que naquele tempo acontecia quando os apóstolos põem a mão sobre a cabeça das pessoas. Leia o livro de Atos, leia as palavras de Paulo. Paulo disse, Deus não me enviou a batizar, se referindo ao batismo de água, que era uma prática daquele tempo, né?
mas sim para pregar o Evangelho. Porque o verdadeiro batismo é o batismo do Espírito Santo, que Jesus batiza quando uma pessoa realmente se arrepende e se converte. Eu preciso enfatizar isso, mostrar que a verdadeira igreja, ela é formada por pessoas convertidas. Na verdade, ela é uma união de pessoas que realmente se converteram. E essa igreja, aqui fala que ela tem pouca força. E aqui está se referindo especificamente ao fato da igreja falsa ter muita força por estar unida ao Estado. Força da espada, força do poder, força das leis, né? A influência que a igreja tinha naquele mundo, essa igreja falsa tinha por estar unida ao Império Romano. A igreja verdadeira tinha pouca força, mas ela tinha uma chave. Ou melhor, ela tinha uma porta aberta para pregar o Evangelho. E essa igreja de Filadélfia, ela existe até hoje. Até hoje existe uma igreja formada por pessoas convertidas. É claro que ela não está num lugar, nem ela é encontrada numa instituição, mas ela é composta por todos os verdadeiros cristãos que estão espalhados nesse mundo, dentro e fora desse sistema religioso, né? Muitos estão dentro do sistema religioso, mas são verdadeiramente convertidos, são verdadeiramente igreja. Outros já estão fora desse sistema, estão aí reunindo nas casas, nas ruas, encontrando 2 ou 3 aqui ou ali. Mas a igreja verdadeira, que prega o evangelho do reino, que tem essa porta aberta, ela existirá até a volta do Senhor. Como a igreja de Esmirna existirá também, sempre, nunca deixou de existir uma igreja perseguida. Muitos países onde a fé cristã é perseguida. E justamente nesses países, os verdadeiros cristãos, porque ali, nesses países onde há perseguição, ninguém vai dizer que é cristão sem ser. Ninguém vai entrar para a igreja por outros interesses, porque sabe que pode morrer. Sabe porque vai ser perseguido. Então se entra porque realmente teve aquele encontro verdadeiro com Cristo. Então essa igreja, ela prega o evangelho do reino. E pessoas se convertem verdadeiramente nesses lugares. É claro que em nossos dias há muita confusão. Há tanto o evangelho do reino sendo pregado pela igreja, que muitas vezes está dentro da igreja falsa. Mas também há concorrência com o falso evangelho, né? Muitas pessoas são convidadas a aceitar um Jesus onde elas não precisam se converter, onde muitas vezes elas se sentem atraídas por aquilo que essa igreja também defende, né? Riqueza e poder. Nós temos aí, hoje em dia, a teologia da prosperidade, a teologia do domínio, né? Em meio à igreja falsa. Hoje a igreja está muito mais interessada em riqueza, em poder político, né? E servindo de base até para pessoas chegarem ao poder político e tudo mais que a gente vê toda hora por aí. E vamos continuar. Fareus da sinagoga de Satanás, aqui é fazendo uma referência aos que estão na igreja falsa, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saiba que eu te amo. A verdadeira igreja também, no fim dos tempos, vai alcançar pessoas que estão dentro da falsa igreja. Evangelizar cristãos. Já pensou? A igreja, além de evangelizar pessoas que nunca ouviram sobre Jesus, ela precisa pregar para os que estão dentro da igreja. E aqui diz que virão, muitos que dizem ser judeus e não são, virão e adorarão aos seus pés. Isso é uma referência à conversão de religiosos. Isso acontecia também naquele tempo. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, e também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. O livro de Apocalipse também fala sobre isso, né? Sobre o juízo de Deus, sobre as nações, sobre aqueles que perseguiram a igreja, sobre aqueles que se corromperam unindo com essa igreja falsa, haverá juízo. Venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus,
de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Apocalipse vai falar também sobre isso. Da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos abençoe.